Olá, novamente, sétimo ano. Vamos agora para a segunda aula. Segunda aula, a gente vai ver a página 13 e a página 14, tá? Nessa aula, a gente vai começar com a página 13. Nessa aula, nós vamos falar sobre a extração mineral e seus problemas e a sua importância. Nós vimos na aula anterior a quantidade de minerais que são extraídos do subsolo brasileiro. São muitos minerais extraídos do nosso subsolo. Nós vimos que praticamente todos os estados, eles possuem minerais que são extraídos do relevo brasileiro. Mas será que essa extração, será que não causa nenhum problema para o nosso solo? O que vocês acham? Será que essa extração não prejudica o nosso relevo? Vamos ver isso? A extração de minerais, embora seja muito importante para a nossa economia, que gera lucro, gera dinheiro, já que os minerais extraídos no Brasil são vendidos para outros países, a exploração desses minerais enfrenta muitos problemas. Então, os minerais eles geram lucro, eles geram muito dinheiro, né? Movimenta a economia do país, mas a exploração de forma inadequada, ela pode trazer sérios problemas para o nosso solo e para o nosso meio ambiente, né? Mas por que isso acontece? A exploração de minerais vem enfrentando problemas porque falta infraestrutura para retirar o mineral do subsolo de forma correta, que não prejudique o solo. Sofremos também com a infraestrutura para o transporte de forma correta desses minerais, que muitas vezes não é nem extraído do subsolo de forma correta, nem transportado de forma correta, e nem lá na fábrica, né, na indústria, para onde ele vai, eles trabalham com esses minerais de forma correta. Então, falta aqui no Brasil, né, da parte das empresas que trabalham com minerais, muita infraestrutura para lidar com a extração desses minerais de forma adequada, de forma correta. Nós temos aqui no Brasil alguns projetos de exploração desses minerais de forma certa, de forma correta, para que não prejudique o meio ambiente, para não prejudicar a natureza, mas nem sempre, né, esses projetos eles são aplicados, eles são utilizados de forma correta, da forma que ele deveria ser usado. Mas nós sofremos para colocar, né? Nós sofremos para colocar esses projetos em prática, porque para colocar esses projetos em prática, precisamos de investimento, ou seja, precisamos de dinheiro, né? Vai gastar muito dinheiro e geralmente as pessoas, né, os grandes empresários, eles pensam só em lucrar, né, ganhar dinheiro e não lembra de cuidar da natureza. Então acaba deixando, né, esses projetos meio que de lado, pensando mais no lucro do que em cuidar da natureza e do meio ambiente. Quando o Getúlio Vargas ele foi presidente do Brasil, foram criadas várias empresas estatais. Mas o que são empresas estatais? São as empresas estatais são empresas criadas com dinheiro público, ou seja, criada com o nosso dinheiro, o dinheiro da população brasileira, e administrada pelo governo, ou seja, pelo presidente. Então, na época que o Getúlio Vargas ele criou essas empresas, funcionava dessa forma. Essas empresas deveriam cuidar da exploração dos recursos naturais e incentivar o seu desenvolvimento de forma correta. Então, o objetivo dessas empresas estatais era cuidar da exploração dos recursos naturais, né, e dos recursos minerais e incentivar o seu desenvolvimento de forma correta. No início, quando foi criado esse projeto, eles fizeram isso mesmo. Mas atualmente, hoje em dia, essas empresas elas foram privatizadas, ou seja, essas empresas elas passaram a ser administradas por empresários de outros países.
Então, parte dessas empresas foram vendidas por outros países, né, para empresários de outros países, e os empresários deles que administram essas empresas. Esses empresários, eles utilizam de tecnologias mais modernas para lucrar mais nas extrações dos minerais, mas nem sempre pensam em cuidar do meio ambiente. Um exemplo, vou citar 2 exemplos para vocês aqui, de empresas que deveriam extrair os minerais do nosso subsolo, do nosso relevo e cuidar do nosso meio ambiente, mas parece que eles não fizeram isso, né? Acontecendo desastres ambientais e prejudicando também, além de prejudicar o meio ambiente, ainda acabou matando, né? Levando várias pessoas à morte. No caso, né, foi o desastre em Brumadinho, que aconteceu aqui no estado de Minas Gerais, bem recente, causado por uma mineradora, onde além de prejudicar o meio ambiente, ainda tirou a vida de vários seres humanos, né? Um outro exemplo foi o desastre causado em Mariana, também aqui em Minas Gerais, em 2015, que era uma empresa mineradora também, que além de prejudicar o meio ambiente, também matou várias pessoas. Por quê? Porque essas empresas, essas mineradoras, elas não seguiram da forma correta que deveria ser seguido, né? Os projetos para extrair os minerais de forma correta e fazer todo aquele processo lá de forma correta. Então, para não gastar muito dinheiro, né? E para lucrar mais, alguma coisa eles deixaram de fazer, né? E esse descuido acabou prejudicando o meio ambiente e tirando a vida de várias pessoas que trabalhavam nesses lugares, nessas mineradoras. Uma grande parte da produção de mineral aqui do Brasil é exportada para outros países e parte do lucro ficam para empresas multinacionais, ou seja, os donos dessas empresas são de outros países e não do Brasil. Infelizmente, né, os empresários muitas vezes só pensam no lucro próprio, não pensam na natureza e acaba acontecendo esses desastres que vem acontecendo aqui no Brasil, né, prejudicado por essas mineradoras, como eu citei para vocês 2 exemplos. Uma outra forma de extração mineral que vem prejudicando muito o meio ambiente também é o garimpo do ouro, pois muitas vezes o processo para retirar o ouro do solo é feito de forma desordenada, desmatando o meio ambiente e contaminando as águas. Agora, nós vamos vir aqui na página 14. Vamos entender um pouquinho agora da página 14. Tudo que eu expliquei para vocês antes foi da página 13, tá? Agora a gente vai começar a falar aqui da página 14. Então, vou explicar para vocês a página 14. Aqui na página 14, nós temos vários projetos de exploração de minerais no Brasil, para que esses minérios sejam retirados do solo de maneira correta, tendo todo o cuidado com o meio ambiente. Então, vários projetos foram desenvolvidos aqui no Brasil para que as mineradoras elas sigam de forma correta para não prejudicar o solo, nem o meio ambiente e muito menos os seres humanos, né? Mas nós sabemos que nem todas as empresas, nem todas as mineradoras, né, as empresas exploradoras de minerais, seguem esses projetos de forma correta, infelizmente, né? Nós temos aqui no mapinha, né? Dá pra gente ver aqui que tem vários mapas, né? Nós temos aqui nos mapinhas as principais áreas de exploração mineral no Brasil. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha dê uma olhadinha em todos os mapas, por favor. Vamos analisar os mapinhas. Vamos analisar com calma as áreas de exploração mineral aqui no Brasil. Então, desses minerais extraídos aqui no solo brasileiro, eu vou dar um destaque para vocês para a bauxita, tá? Uma grande parte da